O reinado de Elizabeth II chegou ao fim. Mas você sabia que isso pode ter sido profetizado na Bíblia? Uma passagem do livro de Isaías tem grandes semelhanças com o atual momento do país europeu e pode revelar um futuro sombrio para a nação. Será que a Bíblia anunciava a morte da Rainha Elizabeth? Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer receber você aqui. Hoje, você vai conferir como a Bíblia pode ter profetizado sobre o fim do reinado da Rainha Elizabeth II. A passagem a que se referem está em Isaías 23, do versículo 15 ao 17. Nela está escrito assim: naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim dos 70 anos, dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz. Entregue ao esquecimento. Canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Fim dos 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará o salário da sua impureza, e se prostituirá com todos os reinos da terra. Isaías 23, 15, 17. A parte que notamos com mais facilidade é a menção dos 70 anos, justamente o período de tempo em que o Reino Unido esteve sob o governo de Elizabeth II. Outra coisa interessante é que Tiro, no contexto bíblico, era uma cidade portuária e do litoral. O comércio era forte por lá e muitas pessoas passavam pelo local. Essas características, principalmente a forte ligação com o mar, também podem ter conexão com o Reino Unido. Afinal, a nação possui seu território em uma grande ilha e também recebe muito movimento comercial e de pessoas há vários anos. Outra parte do capítulo 23 de Isaías, que nos remete ao país, é o versículo 8, que informou esse desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. Isaías 23, 8. O versículo menciona a tradição monárquica do local e da influência econômica exercida pelos governantes, entre eles príncipes e reis. Algumas teorias indicavam que os 70 anos referenciados na Bíblia seriam, na verdade, referentes ao jubileu de Elizabeth II. O jubileu de platina é comemorado no Reino Unido quando o monarca chega aos 70 anos no poder. E isso aconteceu neste ano de 2022. Elizabeth II assumiu o trono em 1952, após a morte do seu pai, o rei George VI. Porém, agora com a notícia da morte da rainha, a tendência é que a profecia seja vista como algo mais referente ao fim do longevo reinado. Isaías diz que a terra de Tiro, considerada como o Reino Unido na teoria, iria passar por um período difícil após o fim do reinado. O país passaria por dificuldades e começaria a se desvirtuar. Na Bíblia, geralmente, o pecado da idolatria é relacionado com o pecado da prostituição. Por isso, nessa passagem, podemos ver que a nação ali está relacionada com a meretriz, pois teria deixado o caminho correto. O Reino Unido, tradicionalmente cristão, pode deixar os preceitos bíblicos e cair em idolatria, alianças com outras nações e entrar em um tempo de desespero.
Algo que contribui para a teoria é justamente o herdeiro do trono, o rei Charles III. Todos sabem, e até já falamos sobre isso aqui em um vídeo, que Charles traía sua esposa Diana. O casamento deles foi tão conturbado que teve fim em 1996. Um ano depois, a princesa faleceu em um acidente de carro. Charles nunca deixou sua amante, Camilla Parker, que hoje é sua rainha consorte. Esse comportamento reprovável de Charles já demonstra o início do momento turbulento e conturbado que o Reino Unido pode viver e que culminará com a idolatria no país. Libertando-se das tradições anglicanas, a nação se curvará ao paganismo e se renderá à corrupção generalizada. O cenário geopolítico pode se tornar tão complicado nesse contexto que seria o ambiente perfeito para a aparição do tão temido anticristo. Bom, o interessante é que no livro de Ezequiel temos passagens que comparam o rei de Tiro com Satanás, alguém que se ergueu tanto que chegou a almejar o lugar de Deus. Ezequiel 28:2 diz o seguinte: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Ezequiel 28:2. Essa passagem é interessante porque se refere ao príncipe de Tiro como se ele fosse o próprio diabo, o anjo que se rebelou contra o poder de Deus, tentando tomar o lugar do próprio Criador. Isso fica claro no versículo 13, que fala, estavas no Éden. E também no 14, que diz, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ezequiel 28:14. Bom, o capítulo 28 inteiro, praticamente, fala sobre esse governante que se encheu tanto de soberba que tentou tomar o lugar de Deus, mas foi punido e derrubado pelo Senhor. Pode ser que esse governante, em alguma medida, venha para governar o Reino Unido durante o período relatado por Isaías. Ele pode ser tanto um arauto do anticristo, como também o próprio rival de Jesus. Retornando para o livro de Isaías, há um capítulo que fala de algo parecido. Ele também menciona um rei que se achou tanto que se comparava a Deus. Dessa vez, esse governante é citado como sendo rei da Babilônia, a nação que na Bíblia representa o paganismo e a idolatria. Os versículos 12 a 15 dizem assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías 14, 12, 15. Esse termo, estrela da manhã, foi a palavra traduzida no grego para Lúcifer. Por isso, muitos entendem que o nome original de Satanás é Lúcifer, mas não passa de uma tradução. Bem, resumindo, o rei Charles pode ser o começo de um desvirtuamento da nação do Reino Unido, que entrará em um cenário caótico e corrupto. Poderá surgir, então, nesse meio, um governante tão ruim que fará alianças com vários outros países.
A configuração geopolítica vai se complicar tanto que os dias serão muito difíceis, a ponto de ser um ambiente extremamente propício para o surgimento do anticristo. O monarca será tão soberbo e arrogante que tentará se erguer como Deus. Viria o anticristo do Reino Unido, então? A queda do governo britânico seria algo impressionante, uma vez que o país saiu há pouco tempo da União Europeia através do movimento chamado Brexit. Além disso, o Império Britânico, em seu auge, foi um dos maiores no quesito extensão de terras descontínuas no mundo. Agora, não teria mais tesouros e riquezas. A profecia diz que os ganhos e os salários vindos da impureza da nação seriam dedicados ao Senhor. Não seriam guardados ou entesourados, mas revertidos para aqueles que realmente servem a Deus. Esse dinheiro serviria tanto para comida quanto para as roupas desses servos do Criador. Voltando ao assunto do fim do reinado da Rainha Elizabeth II, quando ela subiu ao trono em 1952, a Grã-Bretanha tinha saído há 7 anos da Segunda Guerra Mundial. Durante esse tempo, o trabalho de reconstrução ainda estava em andamento e havia até racionamento de produtos essenciais, como alimentos de vários tipos. 70 anos depois, a Grã-Bretanha parece muito diferente. Elizabeth II governou provavelmente a mais rápida expansão tecnológica e mudança sociopolítica de qualquer monarca na história recente. Olhando para trás, a vida da monarca levanta questões-chave sobre não apenas como a monarquia mudou, mas também como a própria Grã-Bretanha se transformou ao longo do século XX e XXI. Não é de se estranhar, então, que surjam teorias um tanto quanto mirabolantes depois de seu falecimento. A morte da rainha deve levar a Grã-Bretanha a refletir sobre seu passado, seu presente e seu futuro. O tempo dirá como será o reinado de Charles III. O Reino Unido está agora se recuperando de recentes rupturas de seu status passado, do Brexit, à pandemia de Covid-19 e até mesmo aos pedidos de independência da Escócia. Na sua opinião, essa passagem de Isaías fala sobre o presente e possivelmente o futuro do Reino Unido? Você acha que o reinado de Charles pode ser o começo de uma derrocada do governo britânico? Bem, talvez a profecia fale mesmo apenas sobre um governante dos tempos bíblicos. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Eu agradeço sua companhia e, se você gosta de assuntos religiosos, inscreva-se para não perder os próximos vídeos com essa temática. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!